paz, meus irmãos, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz. Quando o pastor me convidou, eu falei, nossa, eu vou estar chegando de viagem, eu não sei, eu não posso pegar um trânsito. Eu estou vindo de perto do Espírito Santo de carro. Falei, eu não posso pegar um trânsito, e graças a Deus consegui chegar a tempo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Você pode tomar o seu assento, por favor? Glória a Deus, obrigado. Eu sou o Mateus, sou pastor em São José dos Campos, casado com a Bianca. Nós temos uma bebê de 2 anos chamada Elisa, que é um milagre, uma alegria para nós. E somos pastores ali na igreja Família Plena, em São José dos Campos. E eu amo ser pastor, eu amo essa família pastoral, eu amo essa igreja. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz de poder voltar aqui. Essa família me abençoa tanto. Uma família que inspira a gente, não é verdade? Uma família que ama a Deus. Eu estava falando ali, eu falei, meu Deus, o pastor, como que fala depois dele? Como? Eu falei para ele, eu falei, pastor, é muito difícil pregar quando o senhor está perto. Porque cada conversa com ele é umas revelações assim que você tem que digerir, dar um pause nele para você anotar e estar entendendo. Dá um pause, calma aí, dá um pause aí. Hoje ali no café, rapidinho, eu falei, não, repete isso aí, explica isso aí para mim. Ele é uma benção, então estou muito feliz de estar aqui, muito honrado, viu? Eu quero ministrar algo que Deus colocou no meu coração para essa noite. E eu quero tirar um tempo de oração com todos vocês, mais para o final. E eu estou aqui, eu estou lançando o meu primeiro livro, chama Amadureça a Sua Fé. Como Deus desenvolve os seus filhos nos bastidores da dor. Quantos aqui já passaram momentos de dores na sua vida? Não importa a sua idade, você passa momento de dor. E às vezes os mais velhos têm uma tendência a achar que os mais novos, nem sofre tanto assim. Nem passa tanto desafio assim. Passa na mesma medida que você. Cadê os jovens aqui para me apoiar? Vocês não ficam quietos não, senão... E o Senhor me deu esse livro. Eu não estava pensando em escrever livro. E aí esse ano o Senhor me deu a honra de ministrar numa conferência de pastores na Nigéria. E eu nunca tinha ido à África. E quando eu recebi esse convite eu fiquei muito emocionado, muito grato a Deus, mas também com frio na barriga, porque você viu o que a Nigéria está fazendo com os crentes. Algo seríssimo. E foi bem difícil chegar lá. Fui detido na Angola por 3 dias com um documento. Eu fui São Paulo, África do Sul, Angola, Angola, Nigéria. E quando eu cheguei na Angola, o Senhor falou comigo no voo. Eu só ia descer do voo e pegar outro para a Nigéria. E aí o Senhor falou comigo no voo, chegando na Angola, entre em jejum. Falei, amém. Falei, amanhã eu entro. Porque eu não tinha nem almoçado, só tinha tomado café e era 7:30 da noite. E aí eu falei, amanhã eu entro em jejum, porque eu estava com uma fome. Aí quando eu cheguei no aeroporto, uma pessoa, um dos seguranças falou assim, você não vai para a Nigéria. Falei, como assim não vou para a Nigéria? Não, você não vai, senta aqui. Falei, como assim? Aí começou a ir, embarcou o pessoal. Ele falou assim, falta um documento seu de permissão para você entrar na Nigéria. Eu falei, não, estou com o documento aqui, estou com o papel do consulado, o recibo, está tudo certo. E aqui está dizendo que quando eu chegar lá, eles vão me dar o carimbo. Então está tudo certo, a embaixada na Nigéria me mandou o documento. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, eu vou entrar em jejum agora. Porque quando o calo aperta, né? A gente quer, deixa quieto. Aí, eu só sei que aquele era o último voo do aeroporto. O aeroporto ia reabrir às 5 da manhã, era 7:30, 8 horas da noite. Falei, Senhor, eu não estou entendendo. E o cara falou assim, não tem voo. Aí chamou a polícia e tal. Aí ele falou assim, nós vamos deportar você de volta para a África do Sul. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma conferência. Não é possível que o Senhor me trouxe até aqui, a metade do caminho, para voltar. Você já passou por situação que fala, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui? Já passou por isso? Falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. O Senhor não vai me deixar no meio do caminho. E aí ele falou assim, não tem voo nem para a Nigéria,
e nem para África do Sul amanhã, porque os voos lá para esses dois países saem dia sim, dia não. Então era aquele dia, no dia seguinte não tinha, só no outro. E ele falou: você vai dormir no aeroporto. Falei: meu Deus. Aí eu comecei a orar lá, falei: Senhor, aí me deu uma vontade no banheiro. Aí eu falei: eu preciso muito ir ao banheiro. Aí ele falou assim: eu vou chamar meu chefe para levar você. Aí chamou, e eu falei: Senhor, me dá um escape aqui, me dá um escape. Tá tudo certo, me dá um escape. Eu indo para o banheiro com um cara, um policial armado e o chefe dele. Aí não tinha mais ninguém no aeroporto, vazio. E aí eu perguntei para ele: como é seu nome? E ele: Mateus. Eu falei: Falei: você sabe o significado do seu nome? Ele: não. Falei: o seu nome significa enviado de Deus e presente de Deus. Você é cristão? Ele falou: não. Eu falei: a sua mãe era cristã, a sua família, para te dar um nome bíblico? Ele falou assim: o meu pai morreu quando eu nasci, e minha mãe... o meu pai nos abandonou quando eu nasci, eu não conheço meu pai, e minha mãe morreu após o nascimento. E aí eu falei: meu Deus. Aí eu comecei a falar: o seu nome não é por acaso. Deus enviou você. Não importa o que aconteceu, o plano de Deus ainda não acabou na sua vida. Deus tem um plano para você. E tal, e eu comecei a falar. E aí eu vi que ele quebrantou. Aí eu fui no banheiro e os guardas atrás de mim. Aí na volta ele falou: qual que é seu caso? Eu falei: aconteceu isso. Ele falou: eu vou te ajudar. Aí viu lá, chamou um dos guardas, um dos chefes da polícia, e ele falou: olha, eu não consigo tirar você daqui. E você já está pronto para ser deportado de acordo com a Polícia Federal. Eu falei: Senhor, me deu aquela quase desesperança. Falei: não, eu vou permanecer na fé. Aí eu falei: tá bom. Aí ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Quando eu sair, vai mudar o turno. E vai entrar o chefe de toda a Polícia Federal daqui, desse aeroporto. E não vai ter ninguém aqui, vai ficar ele na sala e os outros guardas na porta. Reserva um hotel a X quilômetros do aeroporto. E fica com essa reserva pronta. E pede para falar com ele. Falei: tá bom, obrigado. Quando deu meia-noite, trocou o turno, eu pedi para falar com o chefe, não queriam me deixar, e eu insisti. Aí falou: tá bom, vou levar você lá. Pegaram meus documentos e tal, resumindo o testemunho. Ele falou assim: por que você quer dormir fora do aeroporto? Eu falei: olha, porque aqui tem uma embaixada na Nigéria, próxima ao aeroporto. Amanhã eu vou na embaixada da Nigéria, eu estava na Angola. Vou na embaixada da Nigéria e vou pedir uma carta para que eles possam me autorizar para pegar o voo daqui a 2 dias. Aí ele falou: tá bom, pode ir. Os policiais vão te acompanhar. Saí parecendo um bandido. Aí eles têm tipo um Uber, mas é outro nome lá. E aí ele falou assim: você não pode pedir, nós vamos pedir para você. Aí chegou o cara do Uber, aí os policiais todos saem do carro. Aí o cara levantou assim, começaram a checar ele, checar o carro, abriu o porta-mala. Aí o motorista falou: quem é você? Falei: eu sou o Mateus, eu não sou bandido. Nem eu sei o que está acontecendo aqui. Aí o policial federal falou: olha, você vai deixar ele no hotel, não vai parar em lugar nenhum. E o pessoal do hotel já está sabendo. O povo já tinha ligado para o hotel, não deixando eu sair de lá. Falou: amanhã você encontra a gente tal hora na porta da embaixada da Nigéria e nós vamos estar lá. No dia seguinte, cheguei na embaixada da Nigéria, estava a polícia lá. Falei: meu Deus. Aí cheguei lá e tal, a cônsul falou assim: olha, está tudo certo com o seu documento. O responsável de você não ter embarcado não somos nós, é ele que te barrou. Aí eu olhei para ele assim, quase que eu falei: Satanás. Na hora o Senhor me deu uma compaixão por aquele homem. E eu estava na raiva, porque eu estava no jejum também. Mas quando eu olhei para ele, o Senhor me deu uma compaixão. E o Senhor falou comigo: eu tenho que fazer uma obra na vida dele, antes de você sair daqui. Falei: Jesus, o que o Senhor tem? Resumindo, fiquei lá 3 dias total. E aí eu cheguei e comecei a conversar com ele. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ele começa a abrir a vida dele comigo. Desviado da igreja, casamento arruinado, família destruída. Falei: ai, Jesus, tinha que ser bem nessa situação. E aí
para encurtar o testemunho, quando eu estava embarcando para a Nigéria, nós fizemos oração ali no aeroporto, no meio do saguão, ele entregou a vida para Jesus, Deus restaurou o casamento, e foi algo tremendo que aconteceu ali. Cheguei na Nigéria, a conferência já tinha começado, e ministrei as noites na conferência, e quando eu chego na Nigéria, meu passaporte foi apreendido. Gente, foi uma loucura. Eles falaram, não, você não tem visto. Eu falei, eu estou com a carta de vocês e tal. Foi uma bagunça. Eu entrei na Nigéria sem passaporte, sem visto. Os pastores lá, como que você entrou sem visto? Eu falei, nem eu sei como eu vim parar aqui. Quando eu terminou a conferência, terminou a última ministração, eu volto para o hotel para fazer as malas. Eu recebo um e-mail da embaixada da Nigéria, dizendo que o meu visto foi negado e eu estava ilegal na Nigéria. Falei, Satanás, não me importa agora, porque eu já fiz tudo aquilo que Deus me chamou para fazer aqui. E foi uma benção a conferência e tal. Na volta, eu estava no aeroporto. E aí eu fui atrás do policial. Eu tinha só um papel, não tinha o meu passaporte, tinha apreendido, ficado com eles. Cheguei lá com os pastores, e os pastores também andando com pessoas armadas. Não sei se você acompanhou quantos cristãos morreram na Nigéria esse ano. O negócio lá não é brincadeira. Então a gente tinha que andar com pessoas armadas, com policiais, é terrível. E aí chegamos no aeroporto e ele falou, pega o seu passaporte e vai direto para a Polícia Federal. Aí eu peguei o passaporte, fui para a polícia, ele olhou assim para mim, olhou para o meu passaporte, fiquei quieto, falei nada. Ele falou assim, eu vou te dar um visto de 30 dias para você ficar aqui na Nigéria. Aí eu quase falei, eu já estou indo embora mesmo, mas eu fiquei quieto. Ele falou assim, você vai ser bem-vindo também da próxima vez. Falei, obrigado, peguei meu passaporte e saí. Graças a Deus não tem nada no meu passaporte que eu fui negado. Na volta, cheguei na África do Sul, embarcando para vir para o Brasil. Eu chego para fazer o meu check-in, morto de cansado. E aí a moça da Latam fala assim, nós tivemos um problema com a sua passagem. Eu falei, Senhor, até na volta não é possível. Eu falei, tudo bem, o senhor pode aguardar aqui um pouco? Eu falei, posso. Estava lá e o povo embarcando. Aí veio um rapaz de terno e tal, falou, senhor Mateus? Eu falei, sou. Parabéns, o senhor ganhou um upgrade para a classe executiva. Falei, eu quero esse problema. Eu quero sempre esse problema. Esse problema é que eu gosto. Quando chegou no avião, eu fui deitar. Eu falei, Senhor, só viajo sentado. Agora eu vou quase 10 horas deitado. Quando eu deitei, eu ouço o Espírito Santo dizer, senta e escreve. Falei, não é Deus não. Porque eu só viajo sentado. E quando eu tenho oportunidade de viajar deitado, manda ser. Não, é um espírito de confusão isso aí. Aí eu deitei mais ainda e coloquei um cobertor. Falei, gente, o que é isso? Nem parece o mesmo avião. Aí o Espírito Santo falou comigo, senta, escreve. Começou a me dar um suador. Aí eu falei, tá bom. Falei, Senhor, eu escrevi o quê? Peguei o meu computador, abri minha Bíblia. O Senhor começou a falar comigo e foi 9 horas sem parar. Meu irmão, eu rejeitei até comida. 9 horas, e chorando na presença de Deus, e Deus falando comigo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, eu só parei de escrever quando o piloto falou, nós chegamos em São Paulo. Aí o Senhor me deu esse livro, Amadureça a Sua Fé. E aqui, Deus foi falando comigo algo, me mostrando a imaturidade na nossa fé. Você sabe se a sua fé é madura ou imatura? Porque quando a gente quer checar a nossa saúde, a gente vai fazer exame, vai no médico. Mas que exame você faz para checar a saúde da sua fé? E aqui Deus foi falando comigo que várias coisas que Deus falou que vai fazer na nossa história não acontece porque a nossa fé não amadureceu o suficiente para suportar a promessa que o Senhor nos deu. E aqui nesse capítulo eu fui escrevendo, e no final de cada capítulo eu faço 4 perguntas para você examinar a saúde da sua fé, e depois um devocional. E eu falo aqui dos bastidores da dor. Tem um capítulo que eu escrevi sobre eu e minha esposa tivemos uma gestação de gêmeas, 2 meninas, e nós perdemos no 7º mês de gestação, e uma delas nasceu morta na minha casa. Minha esposa teve um parto em casa, e aí foi carregando a bebê morta para o hospital, enquanto estava em trabalho de parto da segunda bebê, e foi difícil.
E aí eu escrevi sobre estações de dores. E aí o próximo capítulo, eu pedi para minha esposa escrever um capítulo que se chama Abrindo a Porta. Porque o quarto das bebês é na frente do meu quarto. Eu moro no apartamento e tem um corredor no final. É meu quarto e na frente era o quarto das bebês. E quando nós enterramos a segunda bebê, voltamos ao cemitério, a minha esposa fechou a porta e falou: amor, nós vamos deixar essa porta fechada até o momento que a gente sentir pronto de abrir essa porta. Eu falei: amém. Passaram-se dias, eu chego em casa, quietinho, minha esposa não percebe que eu cheguei. Fechei a porta com calma, achei que ela estava dormindo, ou no telefone. Aí eu vou entrando no corredor de casa, eu percebo que a porta, que era do quarto das bebês, estava aberta. Me deu um gelo. E eu fiquei encostado na parede ouvindo, e ela não sabia que eu estava lá. E eu ouvi minha esposa chorando lá dentro. Minha esposa é ministra de louvor também. E ela estava chorando ali, cantando, e ela falava a seguinte frase: Senhor, eu faço desse lugar um altar de adoração a Ti. E ela cantava e falava: eu faço desse lugar um altar de adoração a Ti. Então, aí daqui a pouco, aí eu ajoelhei, foi uma presença de Deus invadindo a nossa casa. Aí daqui a pouco ela ouviu que eu estava no corredor chorando, a gente começou a adorar a Deus junto. E aí eu peço, a minha esposa também é psicóloga, e eu pedi para ela escrever o capítulo seguinte, chama Abrindo a Porta. Quando chega a hora de você abrir a porta daquelas áreas que Deus quer curar você. E várias outras coisas. Eu tenho certeza que esse livro vai abençoar muito a sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E hoje eu vou falar sobre o último capítulo desse livro. Eu vou falar sobre livres para viver. Você é livre para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu amei o título da conferência, Imersos. Imerso é algo que a gente já imagina lá no fundo, né? Mas tem algumas boias amarradas em nós que nos impedem de ir mais profundo. E enquanto a gente não desamarrar essas boias, a gente vai tentar fazer força para chegar no fundo, mas essas boias vão sempre nos puxar para o raso. E eu quero falar hoje de uma boia que você precisa cortar da sua vida para que você consiga mergulhar mais profundo no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, eu vou ler no versículo 15. Deixa a sua Bíblia aberta. Quem achou diz achei. Quantos trouxeram a Bíblia, gente? Hebreus capítulo 12. Versículo 15. Preste atenção nesse texto. Eu quero estudar com você esse versículo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, em outras traduções fala florescendo, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu quero ler mais uma vez. Olha como o versículo começa: tendo cuidado. Se Deus já começa falando para você: toma cuidado. Se Deus já começa o versículo assim, é sinal de que aquilo que Ele vai falar, você não está cuidando como deveria. Então quando o versículo já começa: ei, tem cuidado. Cuidado com o quê? Para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu quero dividir esse versículo em duas partes. Primeira parte, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Vamos estudar aqui os originais. O que significa a palavra graça? O que é graça? É um favor não merecido, imerecido. Nós somos salvos pela... Você merecia ser salvo? Você já olhou no espelho? Você já olhou a sua vida?
É um favor que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus, que nós não merecíamos. Isso é graça. Nós somos salvos pela graça. Essa igreja está aberta pela graça. Nós encontramos o amor de Jesus pela graça, o perdão de Jesus pela graça. Nós não tivemos que fazer, não, eu vou ter que lutar e ser dessa forma, ou ser perfeito, ou fazer tudo certo para ganhar a graça de Deus. Não, antes de você nascer, a graça estava disponível para você. Então graça é favor não merecido, guarda isso. Eu amo estudar a Bíblia, tem uma Bíblia que eu indico para todo mundo, indico para os adolescentes e jovens também. A Bíblia Palavra-Chave. Ela é uma Bíblia de estudo bem grossa, e nos versículos tem números de todas as palavras-chave de cada versículo. E aí você vai no final e vê o que aquela palavra significa naquele versículo. Isso que é mais fantástico. E tem uma outra palavra aí, que a junção dela significa algo tremendo, que é a junção da palavra se prive. Deixa o versículo aí mesmo, obrigado, viu? Tendo cuidado de que ninguém se prive. A junção dessas duas palavras significa sofra a falta. Repita comigo, sofra a falta. Então, se nessa primeira parte do texto, se nós reescrevermos, ficaria assim: tendo cuidado de que ninguém sofra a falta de receber aquilo que não merece, mas Deus já deu. Tenha cuidado, para que as pessoas não deixem de receber o que elas não merecem, porque a gente tem uma mania de dar só o que as pessoas merecem. A gente julga pelos nossos olhos, não, esse merece, esse não merece. Mas a Bíblia diz, calma aí, tenha, e eu já vou falar o que é. Tenha cuidado para que você não faça ninguém sofrer a falta de não receber aquilo que eles não merecem, mas Deus já disponibilizou. Guarda isso. Agora para a segunda parte do versículo. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Perturba quem? A nós. E por meio dela muitos se contaminem. Eu amo a comparação da Bíblia, porque ele junta a palavra amargura como raiz. Olha que doido. Gente, se tem alguma ilustração na Bíblia, volta e lê 10 vezes. Eu tenho uma mania, quando eu vou estudar a Bíblia, eu leio o versículo de várias formas. A Bíblia compara a amargura como uma raiz. Por quê? Raiz tem duas características fortes. Primeiro, cresce do lado de dentro. Segundo, cresce profundo. A Bíblia compara a amargura como uma raiz, porque a amargura cresce do lado de dentro e cresce profundo. Você já conheceu uma pessoa amarga? Uma pessoa que é negativa para tudo. Para cada solução ela tem 2 problemas. Não é verdade? Você está conversando com alguém, um assunto interessante, aí chega aquela pessoa amarga, ela amarga o ambiente. Sabe aquela pessoa, não chama para o rolê não, senão não vai. Você pensou em alguém, você não gosta de chamar para o rolê. Será que você é assim? Porque quem é amargo não percebe que é amargo. O T.D. Jakes tem uma frase que eu amo. É difícil ser curado daquilo que eu não reconheci que estou doente. E é difícil eu reconhecer que estou doente quando a doença se tornou comum para mim. Eu amo essa frase dele. A pessoa amarga, aquela pessoa negativa. Tem gente que é tão negativo, tão negativo, tão negativo. É que eu sou muito positivo, né? Eu falo, não vai dar certo. Eu falo, não. Tem gente que fala, Mateus, você vive no outro mundo. Eu falei, é mesmo. Porque, gente, tem que viver em outro mundo mesmo. Porque se viver nesse, você está lascado. Né? Eu tenho uma dificuldade, um desafio de lidar com pessoa muito crítica demais, muito negativa demais. Porque uma pessoa extremamente negativa, e ela encobre isso achando, eu não sou negativo, eu sou realista. Já ouviu alguém falar isso? Não olha para o lado não, gente, olha para mim. Olha aqui para mim.
Não, eu sou realista. Meu irmão, a fé não é o que eu vejo. A fé é aquilo que Deus já fez e eu vou viver quando eu chegar lá. A fé não é a minha realidade de agora. A fé é a realidade que Deus preparou para mim amanhã. A fé é a certeza daquilo que eu espero, não do que eu estou enxergando. Então viver pela fé é desse jeito. É você sair da realidade de hoje e entrar na realidade do futuro de Deus para você. E Deus ama fazer com que a sua realidade atual seja oposta à realidade que Ele preparou para você. Porque para você chegar da onde você está para que Ele preparou, se fosse a mesma coisa, você não precisaria de dependência dEle. Então, a nossa situação atual vai ser oposta àquilo que Deus já falou que vai fazer. Por isso ele fala assim, eu não tenho condição. Eu não tenho... Meu irmão, o pastor falou um negócio hoje aqui, meu Deus do céu. Eu até postei. Você honra com aquilo que você tem, e Deus te honra com aquilo que você não tem. Isso é fé. Eu entrego o que eu tenho, porque eu sei que Ele tem o que eu preciso já pronto para mim. Isso é fé. Fé. Tem gente que é tão negativo, tão amargo, que a pessoa dá até ideia para o diabo. Eu imagino, gente, eu tenho certeza, não, certeza não, mas tenho uma convicção de que muitas vezes o diabo está lá falando, nossa, nem eu tive essa ideia. Não é verdade? Meu pai tem uma mania de dizer assim, se a gente vai falar alguma coisa, a gente vai falar, não, mas pode acontecer, meu pai, vai, dá ideia para o inimigo. Meu pai fica brincando, vai, dá ideia para o inimigo. Ai, meu pai é um barato. Pessoas amargas. Você já imaginou que a Bíblia, quando compara a amargura com raiz, a raiz não começa como uma raiz? Toda raiz, antes dela ser raiz, ela era uma semente. Então, que semente é essa que gera uma raiz de amargura? Diga comigo, ofensa. Quantos aqui já se sentiram ofendidos por alguém? Nossa, vocês estão bem de amigo, hein, gente? 5 pessoas, vocês estão bem. Só lá em São José que o povo é meio difícil. É horrível. Algo que alguém falou, às vezes não falou nem de você, falou de alguém que você ama. Uma situação ou uma interpretação errada, ou algo que aconteceu na sua história, e você se sente ofendido. E aí você, gente, sentir ofendido é terrível, porque a ofensa, ela vai com você para o café da manhã, para o almoço, para a janta, e quando você coloca a cabeça no travesseiro. É verdade ou não é? Quando você se sente ofendido, parece que muda a sua visão da realidade. Você não consegue enxergar mais o dia da mesma forma. Você enxerga através dos olhos da ofensa. E é terrível ser ofendido. Então, essa semente que se chama ofensa, para ela, como uma semente virar uma raiz, ela precisa de 2 coisas. Porque toda semente precisa dessas 2 coisas para virar uma raiz. Primeira, um lugar que a receba. Segundo, algo que a nutra. Porque se uma semente não tiver um solo que a receba, ela vai continuar sendo uma semente. Se ela não tiver também algo que a nutra, ela vai continuar sendo uma semente, não vai brotar. Então a ofensa, muitas vezes nós recebemos e guardamos no nosso coração. Mas pastor, como que eu vou nutrindo? Toda vez que você vai falando dela. Mas falando daquela forma assim, você não sabe o que o outro fez comigo. Você não sabe o que aconteceu. Mas você não sabe, mas olha a vida do outro também. Porque nós temos uma tendência, um costume, de quando a gente se sente ofendido, a gente precisa diminuir alguém para que a nossa dor seja aliviada. Esse não é o caminho de restauração de Deus. Porque eu não preciso diminuir ninguém para entender o meu valor. Se eu precisar diminuir alguém para ser alguém, eu não entendi quem eu sou. E a ofensa faz isso.
E a gente vai nutrindo e vai falando e vai coisando. Sabe aquela pessoa que fala do mesmo caso 20 vezes? Você senta com ela, ela volta na história que aconteceu há sei lá quanto tempo atrás. Não, mas o fulano, não, mas ciclano, não, mas aquela pessoa, não, mas fez por causa daquilo. E tem uns isqueiros também, né? Meu Deus. Irmão, se você não vai ajudar, se você não vai ajudar na cura, não ajuda na doença. A Bíblia diz que até um tolo se passa por sábio quando fica quieto. Você quer ser mais sábio? Primeiro, fica mais quieto. Na hora que você não tiver uma palavra de Deus para falar. Mas pastor, olha o que a Bíblia diz. Quando essa raiz vira de amargura, algo começa a acontecer, ela começa a brotar, a Bíblia diz. Raiz de amargura brotando, porque toda raiz, depois ela crescer para baixo e fortalecer, ela começa a subir. E aí daqui a pouco ela começa a dar fruto. E esse fruto vai ser experimentado por alguém. E quando a pessoa experimentar o fruto que aquela raiz brotou, ela vai sentir o gosto daquela raiz de amargura. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que experimentam da sua vida, que gosto elas sentem? Quando as pessoas começam a compartilhar do seu dia a dia, das suas conversas, que gosto tem a sua vida? Se nós somos discípulos de Jesus, se nós queremos ser imersos em Jesus, na presença dele, a nossa vida precisa ter o gosto de Jesus. Quando alguém espremer você, não vai sair raiva, não vai sair besteira, não vai sair mágoa, não vai sair amargura, vai sair Jesus, vai sair misericórdia. Porque quando espremeram Jesus, saiu redenção. A Bíblia diz, quando ele suou sangue no Getsêmani, e Getsêmani significa prensa de azeite. Foi no Getsêmani que Jesus foi prensado. E o que saiu dele foi o quê? Redenção para a gente. Submissão. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Toda vez que você for prensado por alguma coisa, você não pode fazer a sua vontade, você tem que fazer a vontade do Senhor. Toda vez que você for prensado por alguma coisa, não pode sair o que você quer, tem que sair o que Deus quer. Porque quando Jesus foi prensado, Ele nos falou: Senhor, Pai, se possível, minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade. Eu não entendo, tem muito crente na igreja, de anos, que toda vez que é prensado em algum conflito com alguém, alguma situação, responde pior do que uma pessoa que não conhece Jesus. Ser discípulo de Jesus não é sentar num banco, é quando você ser espremido, sair Jesus. Quando você ser pressionado, sair Jesus. Agora, Jesus nos ensina algo maravilhoso. Como que a gente pode ser liberto disso? E aqui eu quero dar o nome dessa boia que fica amarrada no seu pé, que você tenta fazer força para baixo. Sabe, já parou para pensar? E algumas vezes a gente vai, a gente insiste, a gente faz força, e tenta buscar Deus, e tenta fazer isso, e tenta fazer aquilo, mas parece que a gente não sai do mesmo nível de água. Já aconteceu isso com você? Comigo também. O que está puxando, amarrado no nosso pé, amarrado na nossa vida, que continua puxando a gente para o raso? Abre comigo em Lucas. Já estou terminando, para a gente orar. Está comigo? Lucas, capítulo 23. Versículo 34. Eu vou te dar o contexto aqui de Lucas, desse texto, né, de 23. Jesus estava terminando a sua vida aqui na terra, a sua missão aqui na terra. Jesus veio para cumprir uma missão, cumprir uma ordem do Pai, estabelecer, realizar a vontade de Deus. Gente, toda vez que Jesus falava, ele falava: eu vim fazer a vontade do meu Pai.
Eu vim fazer o que eu vejo meu pai fazendo. Eu só falo o que eu vejo meu pai falando. Eu não vim fazer minha vontade. É muito crente tentando, tem muita vontade. Você está com muita vontade. Jesus não tinha nem vontade própria. E por que a gente tem que ter muitas vezes? Não é verdade? Eu só sirvo se for desse jeito. Então você não serve. Porque não é do jeito que eu demando, é do jeito que Ele desenhou. Se a gente demanda para servir, seja um ministério, seja pessoas, aonde for, eu não sou parecido com Jesus, eu estou mais parecido com o diabo, porque ele demandou algo que não era para ele. Quem começou a demandar suas próprias vontades, eu ser exaltado, eu tenho que ter um trono, eu tenho que ter adoração, não foi Jesus, foi o diabo. Então a gente precisa entender, eu estou mais parecido com quem? Mas no texto aqui, voltando para Lucas 23, o contexto aqui, Jesus está terminando sua missão. E Jesus está ali na cruz, e a Bíblia diz que os seus ossos estavam expostos. Sabe por quê? Se você estuda a crucificação de Jesus, você vai ver que nos chicotes que açoitaram Jesus, tinham ganchos. E quando o chicote pegava em Jesus, esses ganchos fincavam na pele de Jesus. E ao puxar o chicote, eles rasgavam as peles de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que os seus ossos estavam expostos. Jesus, nessa situação, olhando da cruz aquele povo que ele curou, que ele libertou, que ele ajudou, que ele serviu. Porque Jesus não fez nada além de servir. Ele quase cumprindo a sua missão, que ele veio para manifestar o reino de Deus, abrir esse caminho para nós, morrer na cruz e ressuscitar. Então Jesus estava no final da sua vida, Jesus estava quase cumprindo a sua missão, mas antes de cumprir a sua missão, ele fala uma das palavras mais importantes de aprendizado para uma vida cristã: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa todo mundo aqui. Ninguém consegue cumprir a missão que Deus dá se você não perdoar todo mundo. Não é quem pediu perdão, é quem feriu. Não é quem chegou em você e mudou de atitude, é quem um dia já feriu você. Nós não conseguimos cumprir a missão que Deus nos deu se o nosso coração não liberar perdão para todo mundo. Não é para alguns. Essa semana eu orando e Deus remoendo essa palavra em mim. E aí eu senti no meu espírito o Senhor falando comigo assim: Mateus, à medida que você vai viver no seu chamado, vai depender da medida que você estiver disposto a perdoar. Porque a gente não consegue viver o chamado de Deus se a gente não perdoar pessoas. Porque para todas as pessoas que nós não perdoamos, nós ficamos parados lá. Não importa que ano foi, você pode estar em 2025, mas se você não perdoou alguém em 1990, você ficou parado nos anos 90. Pode ser algo que aconteceu há anos atrás, ou pode ser algo que aconteceu antes do culto de você chegar aqui. Ou pode ser algo que aconteceu durante o culto, quando você leu uma mensagem, eu não sei. Jesus falou: Pai, perdoa todo mundo. A falta de perdão pode ser aquilo que está amarrado em você, que não deixa você ficar imerso naquilo que Deus tem para você. Parece tão simples. Pastor, mas é difícil perdoar. Sério? Agora que você descobriu? Mas uma coisa eu vou te dizer: é mais difícil se agarrar na falta do perdão do que perdoar. Adoece mais você não perdoar do que perdoar. Aí, interessante, essa semana eu estava pesquisando algumas coisas da área da saúde,
e encontrei uma universidade, uma escola de medicina em Baltimore, nos Estados Unidos. Chama Hopkins, John Hopkins. E numa matéria deles, incrível que eles fizeram, só doutores, nem sei se são crentes. O título da matéria, uma escola de medicina: perdoar, sua saúde depende disso. Estou falando médicos, e eles dão listas de doenças, que são doenças geradas na emoção, que ataca o físico. O pastor psicólogo aqui tem um doutor, não vou nem entrar muito nessa área, para não passar vergonha. Doenças psicossomáticas, até bruxismo, tem uma matéria que fala, até bruxismo pode ter fortes raízes emocionais. Olha que doideira. Uma escola de medicina, e Deus e Jesus, a última lição, nos ensina o quê? Ei, eu estou na cruz, eu estou sofrendo, e eu estou perdoando. Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você sabe essa oração? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Você já leu esse texto? Isso não é uma reza, não. Isso é um padrão de vida do cristão. Da mesma maneira que você perdoar, e olha o que diz esse texto, Mateus capítulo 6. Depois que acaba a oração do Pai Nosso, versículo 14 diz assim, versículo 14, Mateus 6: pois se, estou na versão NVI, pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Versículo 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. A sua medida de perdão depende da medida que você está disposto a dar. A medida que você vai receber está conectada à medida que você está disposto a doar. Teve uma pessoa que eu estava atendendo, um rapaz, e aí ele chegou muito bravo ali na clínica pastoral. Eu falei, meu Deus, hoje é o dia daqueles. E um atendimento atrás do outro, aí chegou ele bufando de raiva e sentou bravo. Falei, vamos orar? Ele. Falei, Jesus, vou orar até de olho aberto. Aí ele começou a falar, a primeira frase dele: eu não perdoo, eu não vou perdoar. E ele começou a falar, porque aquela pessoa fez, não tem perdão. E não adianta o senhor falar com versículo, não adianta o senhor falar. Falei, meu Deus, o que ele veio aqui então? Não perdoo, não perdoo, não perdoo. E eu só ouvindo aquilo. Você ouviu, pastor? Eu falei, eu ouvi. Eu não vou perdoar. O que aquela pessoa fez comigo é imperdoável e tal. E eu não perdoo ninguém. Não é justo. Não perdoo e não perdoo. E ficou. Aí o Senhor me dá graça aqui. Aí eu quieto, só ouvindo. Não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. O senhor não quer falar nada? Eu falei, eu quero, posso? Pode. Você não perdoa ninguém? Não perdoa. Então eu espero uma coisa de você: que você nunca erre, que você nunca peque. Porque se você não está disposto a perdoar, você também não vai receber perdão. Mateus capítulo 6. Ele foi murchando. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é você decidir não carregar o que não é necessário para a sua jornada. Isso é perdoar. Qual que é o padrão de Deus para o perdão? Eu vou lançar nas profundezas do mar as suas falhas e transgressões. Eu acredito que em Deus, pela graça, existe um mar em Deus que a gente consegue pegar todo o lixo, toda ferida e falar, Senhor,
Eu quero orar para que você saia daqui indo mais fundo naquilo que Deus tem para você, desatando tudo que te faz ficar boiando. Já tentou mergulhar com uma boia? Terrível. Sabe o que acontece? Você se desgasta. Você gasta todas as suas energias, todas as suas forças e não sai do lugar. Você está sentindo assim em alguma área da sua vida? Será que hoje Deus está tentando dizer para você, essa boia que não está deixando você ir mais profundo, pode ser resolvido em uma frase: eu perdoo. E aí o diabo perde força, porque tudo aquilo que a gente esconde, o diabo ganha autoridade. Tudo aquilo que a gente confessa, traz à luz, o diabo perde força, e a misericórdia de Deus vem. A gente não perdoa porque a gente é bom, porque a gente não é, gente. Se sai algo bom da gente é porque Deus está trabalhando em nós, Deus agindo em nós, Ele é bom. E a gente não perdoa porque a gente naturalmente consegue, é algo que vem de Deus. Eu perdoo porque eu também fui perdoado. Nós cantamos aqui a música: eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou. Você esqueceu que Deus também te perdoou? Sabe quando a gente começa a ter um coração mais aberto para perdoar? Quando a gente tem uma revelação pessoal que também somos carentes de perdão. Quando nós temos uma revelação pessoal, isso faz você enxergar as pessoas de outra forma, com misericórdia. E o que está faltando para nós como cristãos hoje em dia é misericórdia. A gente é o primeiro a levantar uma pedra quando alguém erra, mas quando a gente erra, a gente quer misericórdia. Plante misericórdia, você vai colher misericórdia. Plante perdão, para que você também receba perdão. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu quero orar por você. Imersos. Você realmente quer ser levado a níveis mais profundos de Deus ainda esse ano? Quer? Eu quero orar com você, porque o oceano de Deus, que não tem limite de largura nem de profundidade, ele está disponível. O que falta é a gente largar essas boias, é a gente decidir ser mais parecido com Jesus. A gente ama o Jesus que curou os enfermos, o Jesus que reunia as multidões, gente. Poucas vezes Jesus pregou para as multidões. A maioria dos sermões de Jesus foram para 12, para 3, para 1. Pare de valorizar na medida que Deus não valoriza na mesma medida. A gente ama o Jesus que curava os enfermos, e era um culto de avivamento cada reunião que Jesus entrava. Também teve culto difícil, tá, para Jesus. Quando ele foi para sua própria casa, ele saiu de lá e falou: eu não consigo fazer milagre aqui. Olha, Jesus falando isso. Mas isso é outra palavra, isso é outra mensagem. A gente ama esse Jesus do avivamento, da presença, da emoção, e ele é tudo isso também. Mas ele também é homem de dores. Ele também foi rejeitado, ele também foi caluniado, ele também foi traído. Esse Jesus a gente não quer abraçar? A gente quer abraçar o Jesus da ressurreição, dos milagres, mas não quer abraçar o Jesus da restauração e do perdão? Não tem como abraçar metade de Jesus. Não tem como. Eu sinto que hoje é uma noite de liberação aqui. Eu finalizo com essa ilustração. E após eu finalizar essa ilustração,
Se você precisa dessa oração, daquilo que parece que está mexendo algo dentro de você, sabe? Quando você sabe que o Espírito Santo está querendo, está fazendo um negócio aí dentro. Quando eu terminar essa ilustração, se você é essa pessoa que quer essa oração, eu ainda tenho 14 minutos, eu te convido a vir para o altar, depois que eu terminar essa ilustração. Lembra de José, do Egito? Gente, pensa numa família doente, era a família de José. Você acha que sua família é doida? Olha a família de José. Você acha que a sua família é disfuncional? Olha a família de José. Os irmãos queriam matar ele, olha que loucura. Aí tinha um irmão menos ruim, que falou, não, vamos matar não, vamos vender como escravo, para ele sofrer. Você acha que seus irmãos são... Você não dava na pele de José. Deixa quieto. Se você tivesse com o seu irmão do lado, eu ia falar para você falar, até que você é bonzinho. Mas deixa quieto. José foi vendido como escravo. Experimentou a rejeição no lugar do acolhimento, que era na sua casa. E ele foi para o Egito, e eu amo os detalhes da Bíblia. O Egito não falava a língua que José falava. José teve que aprender outro idioma em outro lugar, não como estudante, mas como escravo. Ele não aprendeu um outro idioma na sala de aula, ele aprendeu na servidão. Então, pastor, mas você não tem oportunidade de estudar lá, não sei lá não. Meu irmão, Deus está te formando na jornada que Ele tem para você. Foca na sua jornada. É isso que você precisa, você se formar na sua jornada. José aprende a língua do Egito, se torna administrador de um dos homens poderosos lá. Agora, uma coisa que eu amo da descrição de José, que se a gente vê em vários versículos, ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. E o Egito não tinha igreja para ele ir não, tá? Não tinha conferência de jovens para José ir. Era só gente pagão, adorava trocentos deuses. Ele era o crente ali sozinho. Então não tem desculpa de você se perder nas universidades. Você tem que ser igual José. Você tem que ser igual José. Temer ao Senhor. E aí José foi parar na cadeia. Sabe por que ele foi parar na cadeia? Porque ele fez o certo. Sabe por que ele foi parar na prisão? Porque ele fez o que agradava a Deus. Mas como? Isso é para a gente perceber que nem todo deserto que a gente passa é porque a gente fez algo de errado, é porque às vezes a gente fez tudo certo. Deus coloca a gente em deserto, em prisão, porque a gente está fazendo certo. Então isso também tem que ser uma consciência para a gente olhar a vida do nosso irmão. E quando está passando um momento, nossa, mas que isso, injustiçado, ou não sei o que, não, porque deve ter feito alguma coisa errada, não, porque para de julgar. José foi parar na cadeia porque fez o certo. Você está pronto para ir parar na cadeia porque faz o certo? Você está pronto para ser cancelado por todo mundo na sua escola porque você faz o certo? Você está pronto para ser cancelado nas suas redes sociais, na sua faculdade, na sua família, no seu bairro porque você faz o certo? José foi parar na cadeia, mas ele temia ao Senhor. E José servia as pessoas. Seja servo. Servo. Quer ser mais parecido com Jesus? Seja servo. Nos lugares que ninguém quer servir. José serviu na casa de Potifar. Injustiçado, foi para a cadeia. Serviu todo mundo na cadeia. Ele servia tanto, de coração tão bom e tão liberal. Gente, José era para ter tudo assim. Fui rejeitado pela minha família. Fui vendido como escravo. Tentei agradar a Deus, fui fiel a Deus. E olha onde eu fui parar. Para que servir a Deus? Para que ser fiel? Para que continuar na igreja? Para que continuar no ministério? Para que continuar? Continua. Porque muitas respostas do seu para quê não vem agora, só vem se você não desistir. Para que
pai José servia todo mundo. Ele servia tanto, com um coração tão liberal, que as chaves do lugar que aprisionava ele foi parar na mão dele. Já pensou nisso? As chaves do lugar que aprisionava José foi parar na mão de José. E ele não usurpou disso, ele continuou no mesmo lugar. Porque quem te move é o Senhor. Não tenta se mover sozinho. Fica onde Deus plantou você. Porque ali, pode ser na cadeia, pode ser na prisão, mas é ali que a porta que Deus tem vai se abrir. É ali. E até o momento que ele serviu, aí você sabe a história, foi parar para ser governador. E ele governador, porque temia o Senhor. Passaram 7 anos de fartura, entraram 7 anos de escassez. E Deus tinha dado a direção para ele. Se você não conhece a história, lê lá depois, para você ver os detalhes, para eu não ficar aqui nos detalhes todos. Mas Deus deu uma sabedoria para ele ir guardando porcentagens de tudo, para no tempo de escassez, todo mundo ter o que comer. Chega o tempo de escassez e ele ajudando as pessoas, ajudando as pessoas, ajudando as pessoas. Chega o momento que ele estava lá ajudando as pessoas e ele se depara com quem? Com os irmãozinhos, os abençoados, os santos. E ele serve os irmãos. Os irmãos voltam, serve. Pulando a história mais para o final. Chega uma hora que José chama os irmãos para dentro do palácio, numa sala, não sei se era a casa dele, eu acho que era a casa dele. E a Bíblia diz, até então José estava falando com os seus irmãos através de um intérprete, porque José, eu amo esses detalhes, José, toda vez, a Bíblia diz isso, José falava com seus irmãos por um intérprete. Ele falava a língua do Egito, o intérprete traduzia na língua dos irmãos de José. E aí José chama os irmãos através do intérprete para uma sala. Reúne todos os irmãos. Gênesis 45, depois você lê. E aí José ali com os irmãos, ele dá um grito. E ele fala, sai todo mundo daqui, sai segurança, sai todo mundo, sai tradutor também. Eu imagino os irmãos de José sem entender o que ele está falando. E todo mundo iria embora. Eu pensei, será que não é para a gente ir embora também? Não estou entendendo nada que ele está falando, que ele mandou uma ordem para o povo do Egito. Gente, pensa nos detalhes da Bíblia. E aí a Bíblia diz que todos foram embora por ordem de José. Segurança, servo, todo mundo foi embora e fecharam as portas. E a Bíblia diz que naquele momento José dá um grito. E ele começa a chorar. Mas a Bíblia diz que ele chorava tanto, tão alto, tão alto, tão alto, tão alto. Ele gritava tanto, de tanto chorar, que quem estava do lado de fora, com as portas trancadas, ouvia o choro de José. A Bíblia diz que o choro de José chegou à casa de Faraó. Que grito foi esse que José deu? Foi o grito do perdão. Eu amo o que José fala para os irmãos dele. Eu sou José, o irmão de vocês. Mas olha o que José já emenda: não fiquem tristes. Não se sinta culpado, não. A Bíblia fala, ele falou para os irmãos, não fiquem aflitos. Tá tudo bem, não, tá tudo certo. Não, eu sou José, irmão de vocês, não fica triste, não. Olha o que José fala, Gênesis 45: não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi o Senhor que me trouxe para o Egito à frente de vocês para salvar vocês. Só uma pessoa com um coração parecido com o de Jesus, que perdoa todo mundo. Ah, mas traiu, eu sei, doeu. Mas quando você tem um coração que deseja ser mais parecido com o de Jesus, você pega todas as ofensas, toda ferida, tudo que fizeram, fala, Jesus, tó. E aí sabe o que Jesus faz? Com que todas as coisas coopere para o bem
daqueles que o amam. José entendeu, ao perdoar os seus irmãos. Como eu sei que José tem um coração perdoador? Quando ele continuava servindo pessoas sem interesse. Ele serviu na casa de Potifar, foi injusto, aconteceu o que aconteceu, foi para a prisão, serviu todo mundo na prisão, liberando, até o momento que ele se depara com a sua maior dor. Só uma pessoa que deseja ser realmente imergido em Jesus olha todas as pessoas que o feriu, que machucou, que abandonou, que te rejeitou. Deus não precisa daqueles que te deixaram para te colocar onde Ele quer colocar você. Deus precisa de uma coisa: que você pegue tudo isso e coloca assim, ó, Jesus está aqui. Eu perdoo todo mundo, porque tudo que fizeram foi o caminho necessário para eu estar aonde estou hoje. Tudo que aconteceu na sua história pode se tornar duas coisas, isso vai depender de você. Ou se tornar a razão da sua justificativa, a sua justificativa por você ter parado, ou pode se tornar instrumentos na mão de Deus para você viver os planos de Deus para a sua vida. O que diferencia uma delas, uma da outra, é uma frase que você pode dizer ou não dizer, que é: eu perdoo. O perdão libera você. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Se você é essa pessoa que precisa dessa oração, sai do seu lugar e vem até o altar, eu vou orar com você. Pede licença se você está no meio do corredor, porque esse é o seu momento de liberação. Esse é o seu momento. Às vezes a gente vai se acostumando a dizer: não, eu estou tranquilo, eu sou tranquilo, eu já perdoei todo mundo. Feche seus olhos e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, será que eu estou achando que o meu coração realmente está livre? Ou tem alguma boia me puxando para o raso, sendo que o Senhor está me chamando para o profundo? Será que tem alguma coisa que eu tenho guardado no meu coração? Uma palavra que eu ouvi, ou algo que aconteceu na minha vida? Outro também, preste atenção nisso, com seus olhos fechados. Será que eu me perdoei do erro que eu cometi? Às vezes a gente quer viver um nível de perfeccionismo tão alto, que a gente não se perdoa quando a gente erra. E isso também pode ser uma boia que está te puxando para cima, sendo que Deus está te chamando para mergulhar. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está mexendo dentro de você, venha para o altar, eu quero orar com você. Hoje é noite de liberação para você.